Boa tarde. Nosso trabalho de conclusão reuso de água em edifícios residenciais no estudo de caso e residência familiar. O grupo é composto por Elisa Silva, Jaiana Catherine, João Vitor Almeida, Bessi Cardoso, Matheus Fábio, Marcos Schmidt e Rafael. Fomos orientados pelo professor Rafael Borges, orientados pelo professor Rogério Danieleto e pelo professor da disciplina Alexandre Dorati. Pode passar. Bem, desde o início dos tempos, o nosso planeta tem a mesma quantidade de água, sendo que esta vem sendo renovada através do ciclo hidrológico. No entanto, com o crescimento populacional e as demandas e as mudanças climáticas, houve o aumento da demanda de recursos hídricos pelo planeta. Apesar de ser um recurso renovável, a água tende a se deteriorar conforme o seu uso indiscriminado, o que tem como consequência o comprometimento do quantitativo de qualidade disponível para a população. Ou seja, a água própria para o consumo humano está se tornando cada vez mais rara. Assim, a escassez não é um atributo exclusivo mais de regiões áridas e semiáridas. Pode passar. Conforme a literatura, as águas cinzas são definidas como efluentes domésticos que não recebem contribuições de bacia sanitária nem de rede de cozinha. Ou seja, são efluentes advindos de chuveiros, pias, lavatórios, máquinas de lavar e etc. Nunca se deve descartar o fato de que há possibilidade sim dessas águas conterem contaminações orgânicas, pois é muito comum de ocorrer de pessoas de utilizarem a bacia sanitária e fazerem a higienização urbana. Também é muito comum as pessoas lavarem seus ferimentos em qualquer torneira disponível. Também há a possibilidade de haver urina urbana. Pode passar. Você consegue imaginar quanto do esgoto residencial é composto por águas cinzas? Pode passar. Segundo a nossa literatura, o esgoto residencial é composto, em média, cerca de 50% a 80% somente de águas cinzas. Pode passar. Mediante a todo esse cenário, podemos estipular que o objetivo principal desse trabalho foi desenvolver um método para o reaproveitamento de águas cinzas para fins não potáveis que seja compacto e de baixo custo. Pode passar. Assim, para alcançarmos o seu objetivo, tivemos que passar por certas etapas que são as seguintes: definir o conceito de águas cinzas, dimensionar o consumo de água potável para uma residência unifamiliar, listar situações onde é possível utilizar essa água, desenvolver um protótipo completo de baixo custo para fazer o tratamento dessa água e também avaliar o desempenho desse protótipo. Pode passar. O primeiro processo metodológico que nós utilizamos foi o estudo de caso assemelhado. E ele foi importante para inicialmente nós entendermos como funciona o sistema de tratamento e a partir daí poder desenvolver o nosso trabalho, o nosso protótipo. O primeiro estudo de caso foi uma pesquisa realizada por Gonçalves e ele teve como base um edifício residencial no estado do Espírito Santo e um hotel no estado do Rio de Janeiro. E a ideia era fazer a captação da água, passar ela por um pré-tratamento, onde ela seria passada por uma malha fina, por um reator anaeróbico para retirar matéria orgânica, por um filtro aerado, um decantador, um filtro terciário e, por fim, fazer a cloração com cloro em partículas. Ele concluiu que esse sistema era viável porque no edifício residencial o consumo da água potável diminuiu em 33% e no hotel diminuiu 29%. O segundo estudo de caso foi uma pesquisa realizada por Freitas de Jesus e Feitosa e eles tiveram como base uma residência unifamiliar de 8 pessoas e a ideia era construir um sistema de fossa séptica e filtro anaeróbico, primeiramente realizando o dimensionamento de acordo com a NBR 7229 e a partir daí ir para a construção do sistema, onde os filtros ficariam localizados abaixo do nível do solo e teriam brita como material de filtragem. Esse sistema, no entanto, não foi
viável, porque como o intuito era usar essa água tratada para lavar áreas externas e áreas de lazer, e eles perceberam que somente a água da máquina de lavar já era suficiente para suprir essa demanda, eles perceberam que não ia ter um bom custo-benefício, porque o valor inicial do projeto era muito caro. Pode passar. O terceiro e último estudo de caso assemelhado foi uma dissertação realizada por Beatriz Rapaforte, onde ela utilizou uma creche, um edifício e uma residência unifamiliar, ambos no estado do Rio de Janeiro, para empregar um sistema desenvolvido por uma ONG, onde o objetivo era realizar um tratamento de água, que tivesse pouco acompanhamento efetivo e tivesse pouco custo honorário. A partir daí, eles iam fazer a captação de águas de chuveiro e de lavatórios, passar por uma caixa de sedimentação, um filtro anaeróbico, um filtro de areia, fazer a cloração, passar por um último filtro de carvão ativado e partir para a descarga sanitária. Assim como o primeiro, ela observou que esse sistema era viável, porque analisando o consumo mínimo diário de água potável, ele poderia ter uma redução de até 60% no valor das tarifas de via água. Com o intuito de demonstrar o que foi pesquisado, o processo metodológico seguiu para a construção do protótipo, onde foram utilizadas águas simples provenientes da máquina de lavar roupa de uma residência isolada. Inicialmente, realizamos testes no laboratório de química a fim de encontrarmos um coagulante que seria de boa eficiência para a nossa água. Nele, testamos três coagulantes diferentes, o cosmorinha, o sulfato de alumínio e o cloresidro 3, dos quais só conseguimos fazer com que o sulfato, o sulfato de alumínio e o cloresidro 3. Entretanto, decidimos seguir somente o cloresidro 3, pois ele, em meio aquoso, se torna ácido, o que será vantajoso para a gente, uma vez que a nossa água bruta se encontra básica e após entrar em contato com o cloresidro 3, abaixará o pH. Em seguida, partimos para o Jardet, que é um equipamento que vai simular a flutuação e a decantação das águas que seriam tratadas. Nele, realizamos sucessivos testes até que conseguimos encontrar uma dosagem boa para que a nossa água circulasse, decantasse e, simultaneamente, também deixasse o pH dentro do permitido pela norma, que é entre 6 e 9. Após as etapas de Jardet concluídas, conseguimos observar uma proporção de solução em decorrência do pH, quando o pH se encontra no intervalo de 8,5 e 9,5, a dosagem da solução vai ser de 15 ml por litro. Quando o pH estiver entre 9,5 e 10,5, a dosagem será de 17,5 ml por litro. E quando estiver entre 10,5 e 12, que foi o maior pH coletado pela gente durante os testes, a dosagem será de 20 ml por litro. Com base nos estudos realizados e com os resultados obtidos, nós passamos para a criação do esboço do que seria o nosso protótipo. Pode passar. Então, o nosso protótipo inicial consiste basicamente que nós pegamos reciclável um galão de 25 litros, que a primeira parte seria basicamente para a parte da decantação, que seria jogado manualmente a água que vem direto da máquina, seria adicionado o coagulante, que seria o que a gente encontrou, que é do cloreto de ferro 3, e logo após ele decantar, passaria para o filtro, que no final seria depositado a água já tratada e sairia para uso. Mas nesse protótipo a gente encontrou algumas dificuldades, que foi na visualização do primeiro, que seria a parte da decantação. A gente não conseguiu observar perfeitamente a decantação. Então, e no último, a gente encontrou também, quando a gente queria pegar água já tratada, a gente encontrava também que ela não saía na coloração perfeita e adequada para o uso. Ela saía na coloração preta. E, para resolver essas dificuldades encontradas, a gente
pensou em reformular esse protótipo, que seria para resolver o primeiro, que era a visualização. Como os nossos galões eram pretos, a gente mudou para galões de 20 litros de água mineral, transparentes, que resolveriam o primeiro problema, que aí seria feita a observação, e depois o filtro seria basicamente a mesma coisa, com as mesmas camadas. Mas a gente encontrou também, passando já para a gente botar em prática ele, encontramos dificuldades, que foi: a gente não conseguia vedar um galão no outro, e o fundo a gente não conseguia encaixar perfeitamente, e com o fundo não encaixando perfeitamente, algumas impurezas que poderiam vir dos elementos que foram utilizados para o filtro poderiam contaminar a água também. E para resolver esses problemas, a gente pensou em outro método. Pode passar. Bom, e como essa montagem do segundo filtro não foi bem sucedida, a gente decidiu então retornar para a ideia do primeiro, que a parte estrutural dele atendia muito bem a gente. O problema mesmo era, igual o Marlon disse, a coloração final da água filtrada, que vinha preta, então não atende os parâmetros de turbidez e cor. Para isso, a gente usou a mesma estrutura, como eu disse, mudando então só a parte do carvão ativado para cacos de blocos cerâmicos. Mas ainda assim, após essa filtragem, a gente percebeu que ao invés da água sair agora com a coloração preta, ela saía com a coloração alaranjada, e ainda assim não atendia esses padrões físico-químicos de turbidez e cor. Desse modo, a gente decidiu então construir um novo protótipo, a versão particular, e a versão final seria, ele passou por uma remodelagem por completo, como a gente pode ver, está bem diferente, iniciando ali da parte do reservatório. Se dá por um galão de água mineral de 20 litros, que essa água da máquina e o coagulante vão ser introduzidos ali de forma manual, fazendo então o processo de decantação. E agora, como a gente pode observar, o filtro em si está num esquema vertical. Para quê? Para que essas camadas dos elementos de filtragem em si sejam maiores. Então essa água vai ter que percorrer uma área maior, promovendo então a melhor filtragem. E além disso, agora a gente inverteu a granulometria desses elementos de filtragem, começando então de uma brita 1 e finalizando uma espuma sintética. E aqui então, a título de ilustração, como a gente pode ver, esse primeiro filtro está totalmente diferente dessa versão final. A parte de reservatório de decantação, o filtro em si, que a camada, como a gente pode observar ali embaixo, seria bem menor. Antes de mostrar os resultados finais que obtivemos após a passagem da água pelo protótipo, é importante esclarecer e mostrar quais foram os parâmetros físico-químicos que analisamos nesse trabalho. Além do pH que foi citado anteriormente, nós também analisamos o oxigênio dissolvido, os sólidos dissolvidos, os coliformes termotolerantes, a cor, a turbidez e o cloro residual. O oxigênio dissolvido, ele diz respeito à quantidade de oxigênio que está dissolvido na água. E isso ocorre devido ao contato da água com a superfície ou devido à presença de micro-organismos fotossintetizantes na água. Já os sólidos dissolvidos, eles medem a quantidade e a concentração de sais e alguns ácidos minerais presentes na amostra de água. Com relação aos coliformes termotolerantes, eles correspondem a um subgrupo de bactérias e medem a quantidade de micro-organismos patogênicos e de origem fecal na água. Com relação à turbidez, ela consiste na resistência à passagem de luz que a água apresenta, e caso a turbidez seja muito elevada, isso prejudica tanto a estética da água como também as comunidades aquáticas, pois interfere na fotossíntese da vegetação submersa. A cor é o parâmetro que consiste na presença ou não de corantes de origem orgânica ou inorgânica, e segundo a classificação de águas residuárias, a cor cinza claro, que é a cor que sai a água da máquina de lavar, possui uma baixa concentração de matéria orgânica. E um detalhe importante para o parâmetro da cor é que a turbidez pode interferir no parâmetro da cor. Pode passar. Essa tabela mostra a água com os parâmetros físico-químicos antes e depois de passar pelo protótipo. É possível notar uma diminuição considerável no valor do pH, cerca de 29%, o que ocorreu devido ao cloreto de ferro 3 se tornar ácido e meio aquoso.
O oxigênio dissolvido, ele apresentava uma porcentagem de 0,2% e passou para 26,6%. Os coliformes termotolerantes não apresentaram nenhuma concentração, isso por causa do fato de termos pegado a água da máquina de lavar roupas. Os sólidos dissolvidos foi o parâmetro que não atingiu uma diminuição satisfatória, e isso ocorreu provavelmente devido ao filtro não conseguir reter esses sólidos, porque eles estavam no tamanho muito reduzido. A turbidez foi o parâmetro com a maior diminuição, cerca de 93%, e isso ocorreu tanto pelo processo de coagulação química, como também pelo filtro natural, com brita e areia. A cor também diminuiu bastante por causa do fato da turbidez ter diminuído também, chegando a 2,5 unidades de cor. E por fim, o cloro residual apresentou uma concentração de 0,24 mg por litro. Pode passar. Já essa tabela, ela mostra os parâmetros físico-químicos da água depois de passar pelo protótipo, em comparação com a classificação 2 da norma, que serve para lavagem de calçadas e irrigação de jardim. A norma, ela só estabelece valores para 3 condições, que são os coliformes termotolerantes, que precisam ser inferiores a 500 mmP por 100 ml de água, turbidez, que precisa ser inferior a 5 unidades de turbidez, e ao cloro residual, que precisa ser superior a 0,5 mg por litro. Desses parâmetros, o único que não alcançou o esperado foi o cloro residual, que ficou um pouco abaixo de 0,5 mg por litro, o que indica que provavelmente deveria ser feita uma etapa de cloração ao final do processo de filtração. Pode passar. Essa imagem mostra o resultado final da nossa água depois de passar pelo processo de coagulação e filtração, em comparação com a água que sai da máquina de lavar. Pode passar. Bom, o trabalho em questão ele tinha como principal objetivo desenvolver uma maneira compacta e de baixo custo O trabalho em questão ele tinha como principal objetivo desenvolver uma maneira compacta e de baixo custo de reaproveitar águas cinzas de uma residência unifamiliar para fins não potáveis, como irrigar as plantas, lavar garagens e varandas. A primeira etapa do nosso processo foi o levantamento de dados, feito a partir de 3 estudos de casos assemelhados, de residências unifamiliares e edificações residenciais. A partir daí, foi surgindo a ideia de como poderia ser feito o filtro e quais seriam os parâmetros que a gente teria que atender no final deste processo. A segunda etapa foram os testes laboratoriais, que foram usados para definir quais os parâmetros físico-químicos que a gente deveria atingir na nossa água. Foram realizados diversos testes até a gente achar uma constância e valores aceitáveis para uso. A terceira etapa se resumiu praticamente na construção do protótipo, que ele seria destinado a receber a água, o coagulante, decantá-la e, por fim, filtrá-la. A nossa ideia desse protótipo ela surgiu a partir dos 3 estudos de casos e também do modelo de filtro utilizado na CESAM. Com isso, concluímos que o objetivo principal do nosso trabalho ele foi concluído, pois o nosso protótipo ele atingiu todos os parâmetros presentes na norma, com exceção somente do cloro. É importante ressaltar também o valor deste nosso protótipo, pois como ele foi feito em sua maioria de materiais reciclados, ele tem um baixo custo, custando aproximadamente R$150. Porém, o trabalho que dá para montar e o tempo que a água fica decantando, que é em torno de 6 horas, torna esse processo um pouco inviável. Por fim, a gente orienta para trabalhos futuros o filtro seja mantido na vertical e com camadas espessas, pois este apresentou bons resultados. Pode passar. Essas foram as nossas principais referências utilizadas nos slides. Pode passar. E a gente gostaria de agradecer ao grupo por toda a dedicação em todo esse processo, à banca e às pessoas aqui presentes pela atenção, ao nosso orientador e ao professor da disciplina por nos orientar neste processo, e também a todos os funcionários do IFSC que de alguma forma nos ajudaram neste processo. É isso. Pessoal, parabéns ao grupo. Agora, eu queria me desculpar com a professora Jéssica, que eu acabei pulando a parte de avaliação da banca